Tarde, tudo bem? Estamos aqui ao vivo em mais uma live da Permita-se. Eu me chamo Luciana Zanella, sou especialista em neurociência e comportamento e juntamente com a minha parceira Daniela Camargo formamos a Permita-se. A Dani daqui a pouquinho já vai entrar. Dani, não vi ainda teu sinal, vamos ver quem é que está chegando aqui. Pessoal, vamos chegando, vamos pegando um lugar aí nessa roda. Pegando um chazinho, uma água, porque hoje o assunto é muito interessante. Aí o Marcos entrou, o Marcos, que é meu amigo lá da Home Sushi Home, uma delícia. Bom te ver por aqui, Marcos, seja bem-vindo. Hoje a gente vai falar sobre o medo, né? Como você reage aos seus medos. Daqui a pouquinho a Dani vai entrar, mas falando um pouquinho da Permita-se, então, enquanto ela não entra, a Permita-se é uma empresa de desenvolvimento humano. Então, assim, nós levamos para as empresas e para as pessoas também o autocuidado, o autoconhecimento, a saúde emocional. Ó, a Dani entrou agora, deixa eu aceitar a Dani aqui. Ah, não, não vi ainda o teu pedido, viu, Dani? Só vi que a Dani acenou para mim. E como que nós levamos isso para as empresas e para as pessoas, né? Então, através de treinamentos, workshops, palestras, e para as pessoas, deixa eu aceitar a Dani aqui, peraí, um pouquinho. Dani, vamos ver. Deu. Oi, Dani, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, Lu? Tudo, tudo Boa jóia, tudo tarde, jóia. que gostoso Eu estar estou aqui de falando aqui novo. sobre a Permita-se um pouquinho, né? Vai fundo. Falando que como que nós levamos, então, para as pessoas e para as empresas, né, através de workshops, palestras e treinamentos. E é bem importante falar que sempre muito embasado em neurociência, psicologia, psicologia positiva, PNL e comunicação não violenta. Ah, e filosofia também, que é bem importante falar. E também nós levamos, né, os nossos atendimentos individualizados, eu com um programa de mentoria de autoconhecimento chamado Permita-se Descobrir, né, para aquelas pessoas que querem dar um passo a mais no autoconhecimento, e também um outro programa de mentoria chamado Permita-se Falar, para aquelas pessoas que querem trabalhar com as redes sociais, que precisam postar vídeos, fazer lives. Então, nesse programa de mentoria, eu também estendo a mão aí para essas pessoas. Né, Dani? Isso, Fala um pouquinho dos teus. exatamente. Ó, a Bom, boa Sabrina tarde a entrou, tudo bem, todos. Sabrina? Oi, Sabrina. Oi, Sá, tudo bem? Seja muito bem-vinda, querida. Além desses programas que a Lu apresentou, nós temos também sessões de coaching, né? Fazemos o processo de coaching. Se você tem uma meta, um objetivo e quer atingi-lo de maneira mais eficaz e precisa de ajuda, a gente tem sessões de coaching e temos também análise de perfil comportamental através de sessões de assessment. Então, a gente tem várias possibilidades, é só você escolher e vir, né, Lu? É isso aí. E hoje o nosso tema, então, é como você reage aos seus medos, né? Então, o medo, ele é uma emoção, a gente sabe aí, primária, né? Uma emoção bem ancestral, porém que por muitas vezes nos trava ou pode até ser um impulsionador, né, Dani? Então, fala um pouquinho Exato. para nós aí Uhum. sobre o medo. O que que é essa emoção? É. A gente até falou sobre qual tema a gente traria na live, né, Lu? E veio o medo por ser a chave de muitos desafios nossos, né? De todos nós no dia a dia, né? Então, como você estava falando aí, o medo é uma emoção primária, né? Uma emoção básica, né? Que tem como o principal objetivo a nossa autopreservação, né? Graças ao medo, a gente conseguiu sobreviver até hoje como espécie, né? Então, embora o medo seja desagradável, seja uma sensação desagradável, ela é muito importante. Ela é que nos protege dos perigos, né? E nos protege e traz essa autopreservação, né? Nos alerta dos perigos. E a definição do medo, né? O medo ele vem de uma palavra metus, do latim, que significa incômodo, inconveniente, inquietação. Então, quando a gente está com medo, todos nós aqui,
né? Quando a gente está com medo, a gente sente coração acelerado, sente palpitação, a respiração fica ofegante, né? A gente tá, o corpo se prepara para lutar ou fugir, né? Mas o que acontece no cérebro, Lu, para coordenar tudo isso? Como que funciona? Existe aí uma, um local do medo dentro do cérebro? O que a neurociências traz sobre o medo, sobre esse sentimento, sobre essa emoção? Existe uma casinha, Dani. Qual é a casinha Deixa eu do só antes dar medo? um oi para a Rê. A Rê chegou. Tudo bem, Rê? Bem-vinda, Seja Rê. bem-vinda. Bom, então falando na casinha do medo, né? Onde é que no cérebro ela se esconde? Então, aproveitando aqui para mostrar o meu cérebro, Seu né? Que eu cérebro costumo estudar com exposto. ele, né? É só o lado dele, eu adoro o cheirinho de plástico que ele tem. Então, as emoções, no geral, elas moram aqui, né? Nesse sistema límbico. Mas do circuito do medo faz parte não só o sistema límbico, como também o córtex pré-frontal, que é essa parte aqui atrás da nossa testa, né? E também as amígdalas, né? Aquela bolinha ali. Nós temos duas amígdalas cerebrais e que não tem nada a ver com a amígdala da garganta, né? E as amígdalas, na verdade, elas funcionam como um radar para o medo. Né? Então, assim, no momento que o nosso cérebro detecta o medo, que ele entende como é medo, as amígdalas já mandam uma mensagem para as glândulas suprarrenais que liberam na nossa corrente sanguínea adrenalina e noradrenalina. No momento que elas liberam isso, e é realmente assim, um banho, né? Quando a gente leva aquele susto, quando a gente tem aquele medo, e é tão forte aquilo que acaba disparando o nosso sistema nervoso simpático, que justamente vai fazer o quê? Com que o meu coração acelere, com que eu respire de forma ofegante, que as minhas pernas fiquem trêmulas, a voz muitas vezes fica trêmula também, né? Assim, a gente transpira nas mãos, por quê? Porque justamente o corpo está se preparando para aquilo que comentou ali no início, né? Para a luta ou para a fuga. Haja vista aí que essa emoção, ela nasceu justamente para isso, para nos proteger, né? Quando a amígdala capta essa ameaça, ela pensa assim, ó, eu preciso salvar essa pessoa, eu preciso preservar essa vida. Então, pernas para que te quero, né? Uhum. Então, é assim que funciona. Agora, o córtex pré-frontal é justamente aquela parte que vai analisar esse medo. Ele vai dizer assim, não, mas só um pouquinho. Né? Eu olhei ali para o chão, vi uma coisa se mexendo, pensei que fosse uma cobra, tive toda essa reação física, mas aí eu vi, não é uma cobra, então eu não preciso ter medo. Né? Então, o córtex pré-frontal vem para fazer esse filtro desse medo. Só que o problema está quando o medo não é real, né, Dani? Quando é um medo imaginário, quando é um medo que não ameaça a nossa vida e um medo exagerado que acaba se transformando muitas vezes até numa ansiedade, né? Então, Exato. esse é o grande ponto, assim. E Uhum. aproveitando que eu toquei nesse ponto, fala um pouquinho para nós aí da questão se o medo ele é positivo, se ele é negativo, tem pessoas que evitam. Me conta um pouquinho sobre isso. Vamos Ó, lá. a Tati entrou. Oi, Tati, Tudo tudo bem, bem? Tati? Seja bem-vinda. Seja muito bem-vinda, né? Falar sobre emoções é sempre desafiador, né? Porque é um assunto complexo, né? Não existe o positivo e o negativo, o certo ou errado, né? Essa questão dicotômica toda, né? O medo e as emoções negativas de modo geral, então aqui trazendo não só o medo, mas ciúme, inveja, né? Esses outros medos, mas especificamente, esses outros sentimentos, especificamente o medo, eles são um assunto tabu, né? Todo mundo fala sobre os medos que todo mundo tem. Então, medo de ficar doente, medo de morrer, medo de ser assaltado. Esses medos são medos comuns nossos e assim, ninguém se preocupa em citar esses medos. Agora, existem medos que são medos entre aspas ocultos nossos, né? E que a gente não gosta de falar sobre eles, não gosta muitas vezes nem de olhar para eles, né? Nem fazer de conta que eles não existem. Porque hoje a gente vê, principalmente hoje, né? E desde que existem aí as redes sociais, muito antes das redes sociais, a gente vê as pessoas dizendo que precisamos enfrentar os nossos medos, precisamos ser ousados, não podemos ter medo da mudança, né? E de repente você se pergunta, poxa, mas eu tenho medo de mudar, eu tenho medo de enfrentar esse desafio, eu não tenho coragem de assumir esse novo desafio, esse novo passo. E aí você começa a achar que tem alguma coisa errada, né? Porque todo mundo se desafia, todo mundo busca alguma coisa. Então esse medo, você já fica com vergonha do medo,
você já fica com vergonha de dispor aquilo para alguém, porque você pode ser julgada. Antes do julgamento dos outros, tem o seu auto-julgamento, né? E aí Uhum. é que mora o grande desafio, o grande perigo que você comentou, né? Não são os medos que são comuns a todos, são os medos para os quais a gente não identifica, né? O que a gente costuma Uhum. fazer antes de buscar o autoconhecimento, antes de olhar para isso, é fazer de conta que eles não existem, né? Então você Uhum. mesmo nega os seus medos, vai deixando para debaixo do tapete, vai guardando, até que isso vira um problema muito maior, uma bola de neve, porque você começa a se sentir paralisado, ou você percebe que isso está afetando o seu lado pessoal, o seu lado profissional, está te impedindo de atingir o que você quer. Então, é um medo que pode Uhum. sim, né? Então, aprender a lidar com esse sentimento é o mais desafiador de todos. É por isso que a gente, no autoconhecimento, entender, né, o que é esse medo, Uhum. né? O que está por trás, né? Afinal de contas, o que está por trás dos nossos medos, hein, Lu? Porque falar É. de medo, ok, é simples, mas o que está por trás de um medo? Uhum. Qualquer medo que seja ele, né? Medo de dirigir, É. medo de exposição, medo. O que está por trás dos nossos medos? Oi, Pati, querida, seja muito bem-vinda. Paty, seja bem-vinda, tudo bem? Bom, Dani, falando, né, o que está por trás dos medos, na verdade, de novo, aí a gente olha para a nossa ancestralidade, né? Porque, no fundo, o medo que a gente tem, o principal medo é o medo da rejeição, né? E por que da rejeição? Porque a rejeição tem a ver com a preservação ou não da nossa vida, da nossa espécie. Se a gente for olhar, né, aí há 200 mil anos atrás ou mais, quando nós vivíamos em tribos, né, em bandos, se aquele bando, né, aquela tribo nos rejeitasse, a gente tinha grandes chances de morrer, porque como que nós iríamos sobreviver sozinhos nas savanas africanas lá, enfrentando feras sozinho? Não tinha como, né? Então, a rejeição significava morte. Então, por isso que isso é tão forte para nós. Por isso que a nossa amígdala dá esse estalo e logo já te diz, sai correndo, porque o perigo está aí, né? O perigo é iminente. E falando da ancestralidade, né? Se nós formos ver, assim, na história da evolução humana, né? A evolução, ela sempre foi muito lenta, né? Sempre foi muito lenta, desde o Homo erectus, sempre foi lenta. Só que quando se descobriu o fogo, aí o salto foi muito grande. Então, a evolução foi muito grande depois do fogo, porque, né? Então, a gente acabou não sendo mais presa fácil, né? A gente acabou, então, cozinhando os alimentos. Então, a evolução ela foi mais rápida. Só que se a gente for pensar, a evolução foi rápida, mas o nosso cérebro ainda é ancestral. Ele ainda é. Ó, minha amiga Jane entrou. Oi, Jane, seja bem-vinda. Beijo. Então, no fundo, o medo que a gente tem é, de fato, o medo da rejeição, né? E já que eu estou falando do medo da rejeição, Dani, vamos falar um pouquinho sobre o medo e fobias? Qual a diferença entre medos Uhum, e fobias? uhum. Acho que é Eu acho que interessante a gente esse. trazer. Vamos. Eu achei muito interessante isso que você falou, Lu. Rejeição é igual a morte, né? Então a gente dá significado para as coisas que você falou é uma chave, né? Porque a pessoa diz, eu tenho medo do quê? Eu, no fundo, por trás daquela minha sensação, o que tem por trás? Você falou medo da rejeição, né? Medo de não mais ser admirado pelas pessoas que eu amo, medo de não fazer mais parte, de não pertencer mais àquele círculo que é importante para mim, né? Então, por trás de tantos dos nossos medos está ali, medo de ser rejeitado, né? Medo de não ser mais amado, né? Medo de ficar sozinho. É o que está por trás de grande parte dos nossos medos e que a gente não consegue nomear porque a gente nem olha para eles, né? Mas você perguntou aí a Uhum, diferença do medo e de fobia, né? Embora muitas pessoas usam até o termo, eu tenho fobia disso, né? Existe uma diferença muito grande entre um e outro, né? O medo, ele é algo que o que muda é a dose, né? A dose e a reação. Porque a fobia, ela consiste em um transtorno mesmo, um transtorno mental ansioso, que pode incapacitar a pessoa, né? Então é um medo tão paralisante que não permite que a pessoa leve a vida dela de maneira normal. Então, quando você tem um medo, por exemplo, eu tenho medo de cobra, né? Todos nós acredito que aqui temos medo de cobra, né? Então, se eu vou para um parque, para um lugar onde tem muito verde, muito uma vegetação extensa, ou vou para uma floresta, é óbvio que eu já fico atenta porque pode ter uma cobra e eu tenho que ter medo dessa cobra,
porque é um animal venenoso, perigoso, enfim, ótimo, tá tudo beleza. Então esse medo é um medo saudável. Uhum. Agora, uma pessoa que tem fobia a esse bicho, por exemplo, se ela vê uma cena de uma cobra na televisão, ela já dispara exatamente aquelas reações químicas que você comentou. Começa uma série de reações no organismo dela. Então ela passa a ter Uhum. falta de ar, ela passa a querer fugir, ela não consegue, ela se paralisa, né? Então impede a pessoa de exercer as atividades da vida dela, assim como, por exemplo, uma fobia social, né? A pessoa que não consegue Uhum. se interagir num grupo, uma pessoa que não consegue falar em público, né? Que esse é um dos grandes medos da humanidade, né? Se Uhum. expor, falar em Uhum. público. Tem gente que não consegue falar nem para 5 ou 6 pessoas que ela já, né? O medo lá da rejeição. Tem gente chegando, ó. Eu tô vendo aqui uns Chegou nomezinhos a subindo. Tati, chegou a Maria, chegou a Camila. Sejam bem-vindas, meninas. É, é. Enfim, então a diferença justamente de fobia e de medo é essa intensidade, né? A fobia é uma doença mesmo, é um transtorno mental ansioso que paralisa a pessoa e que impede que ela exerça as atividades dela. É algo que precisa de um tratamento específico, precisa de cuidados especiais. E os nossos medos também precisam, mas aí numa outra medida, né? É o autoconhecimento, é olhar para eles, é isso que a gente está trazendo aqui, né? Uhum. Como reagir a esses medos, tá? E falando em Uhum. medo, vamos falar de medo. Eu falei aí dos maiores medos da humanidade, né? O medo de falar em público. Você sabe Uhum. que eu vou aqui expor uma fragilidade minha, né? A primeira vez que a gente Uhum. fez a live, né, que era para a gente fazer aqui, eu fiquei realmente com muito medo, receio. E aí você trouxe isso, Uhum. né? Medo do quê, né? Medo da Uhum. rejeição, medo de não ficar bom, medo do que os outros vão pensar, medo se. E se eu errar? E se eu falar algo que não fica adequado? E se eu gaguejar? E se eu ficar nervosa? Enfim, esses e se, essas leituras, essas Uhum. imagens que a gente tem, né? Mas aí foi trabalhar o medo com algumas técnicas que a gente vai trazer aqui, né? E hoje eu me sinto muito mais confortável, porque a prática também traz a habilidade, né? De dividir aqui. Sempre o Uhum. coração vai acelerar, a gente vai ficar, mas depois a coisa flui naturalmente, é uma delícia, né? Mas só aqui É, uma particularidade minha, assim, da gente trocar aqui. É muito gostoso e sempre tem aquele friozinho na barriga. E que bom, né? Que bom que tem, é. né? É isso que eu ia dizer. Na verdade, isso é saudável, né? E super normal. Essa pequena ansiedade, assim, a saudável, ela serve como um combustível, como uma motivação. É que nem quando a gente vai Exato. fazer uma viagem, né? A gente fica um pouquinho ansiosa, mas é positivo, é algo que nos faz bem. O que não pode, Uhum. né? O que a gente tem que prestar atenção é até que ponto isso é saudável ou não, até que ponto isso me faz bem. Né? Até porque, como tu comentou ali no início, Dani, na verdade, o medo de falar em público, ele está entre os top 10 medos, maiores medos do planeta. Né? Inclusive, foi feita uma pesquisa numa revista inglesa e mostrou que os ingleses, 40%, né, dos entrevistados, eles têm mais medo de falar em público do que da morte, por exemplo, sendo que a morte está no top número 1 do mundo, né? Então, Uhum. assim, realmente as pessoas têm esse medo e tá ligado a essa nossa ancestralidade, É o medo muito da curioso rejeição. isso, né? Um dos maiores medos de falar em público, mais do que medo da morte. É muito curioso. Mas porque assim, ó, a sensação física de quem tem essa fobia, que eu nem sabia que eu tinha, descobri estudando neurociência, né? Porque eu ficava assim muito nervosa para falar em público e tal. Descobri estudando e por isso, né, então que eu fiz esse programa de mentoria de Permita-se Falar, porque eu sempre tive muito conteúdo, sabe, Dani? E eu sempre queria passar esse conteúdo. E eu passava esse conteúdo, mesmo no mundo corporativo, só que eu sofria com aquilo. Meu Deus, como eu sofria. Né? Então, assim, 1000 vezes a gente fazer um tratamento não medicamentoso do que tomar um remédio, porque os remédios Sim. existem para isso também. Inclusive, eles agem na amígdala, né? Na amígdala Uhum. cerebral. Mas falando um pouquinho desse ciclo do medo, né? Uma técnica importante assim da gente pensar. A primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente for fazer uma live, quando for apresentar um trabalho, quando for fazer uma palestra, é pensar que o que a gente está trazendo aqui não é para nós, é para quem está nos assistindo, né? Ó, entrou, a Thalitinha entrou também. Seja bem-vinda, minha flor. É para quem está nos assistindo, né? E não Uhum. para nós, porque se a gente, ó, a Carol também. Beijo. Carol. Porque se a gente entra nesse círculo do egoísmo, pensando assim,
Ah, tá todo mundo me olhando. Ah, né? E daí eu começo a me comparar, não, mas fulana fala melhor do que eu, né? E a gente começa a se exigir perfeição. Aí a gente já se auto-sabota, né? Que nem, por exemplo, aqui na live eu poderia dizer assim, ai, tomara que essa internet falhe, tomara que ela caia, porque eu não preciso falar, por exemplo, né? Fico me auto-sabotando, me depreciando, dizendo assim, eu não sou capaz, fico insegura, né? Então, ou seja, eu tô pensando só em mim, na minha aparência, na forma que eu tô falando. Por isso que a pessoa fica tão mais nervosa. Então, ela tem que quebrar esse ciclo. E ela tem que ir pro ciclo da confiança. Que daí muda, sai o foco da gente, né? Do eu, e vai pro outro. Então, a gente tem que ser altruísta e não egoísta. Ó, Uhum. A Fê também entrou, o Fer, né? Seja bem-vindo. É. Seja Oi, bem-vindo. Fer. Então, Fernanda, tudo quando a bem, gente Fer? vai fazer uma Seja live. bem-vinda. Oi? É a Fernanda. Ah, seja bem-vinda. Quando a gente vai fazer uma live, uma palestra, alguma coisa, a gente tem que pensar então no outro, no conteúdo que a gente vai levar. Ó, o Ali entrou também, seja Também. bem-vindo, Ali. Porque, assim, mesmo que tenha uma pessoa, duas pessoas, né? Ou se seja uma live gravada, de repente hoje não tem ninguém, mas amanhã alguém vai assistir e essa mensagem vai ser útil para aquela pessoa, isso vai nos trazer satisfação, né? Porque a gente vai saber que a gente Contribuição. vai estar contribuindo com as pessoas, né? E Exato. isso traz autoconfiança e coragem, daí é o ciclo, né, da confiança. Então, assim, Uhum. a gente trabalha muito isso nessa mentoria do Permita-se Falar, né? Quebrando toda essa parte do eu, né? Do egoísmo e pensando ali em levar o conteúdo para o outro. Exato. Né, Dani? Porque o É friozinho na acolher o barriga, ele medo, né? acontece. Ele É. vai acontecer, não tem jeito, né? A gente vê que o primeiro passo, dentro de tudo que a gente está falando aqui, o primeiro passo é acolher o medo como um fenômeno humano que é comum a todos nós, né? Então, assim, Uhum, todos nós sentimos medo, né? Vocês, certamente uhum, aqui, todos nós ficaríamos surpresos se a gente tivesse a oportunidade de ouvir grandes líderes e CEOs falando no momento de vulnerabilidade sobre seus medos. A gente ia descobrir que eles têm todos os medos que a gente tem, né? Medo de se expor, ou medo de errar numa decisão importante, medo de ser julgado em alguma situação por alguém que é importante do círculo de amizade deles. A diferença é como eles trabalham esses desafios, né? E esses medos dentro do dia a dia deles, né? Mas todos nós uhum, sentimos. Então, quando a gente falou lá atrás que a gente se esconde atrás do medo ou faz de conta que ele não existe, né? A gente passa a tô desconfortável, não quero falar desse assunto. Você faz essa apresentação, você faz essa reunião, e a pessoa, em vez de ela, né, entender que, ok, eu tenho medo de me expor, eu vou trabalhar isso, eu vou buscar uma mentoria, eu vou buscar um apoio, ela se esconde, não é porque eu não quero mesmo falar, porque eu não gosto. É só porque eu não gosto, não é porque eu tenho medo, é porque não é legal para mim. E vai se escondendo. Se você não identifica, você não trabalha e não gerencia aquilo, né? Então, a partir do momento que uhum, você acolhe o seu medo, olha para ele, né, é o primeiro passo, né? É uhum, sem medo de sentir medo, né? É uma frase, um mantra que às vezes eu uso buscando na minha vida mesmo, né? De dizer, peraí, o que está acontecendo? O que está pegando, né? Não tenha medo de sentir medo, né? Vamos olhar para ele, né? E aí depois dele entender esse medo, porque aí se você olhou para uhum, ele, né? Uma vez eu li eu não vou me lembrar agora, era um texto de ficção onde a pessoa dizia que ela tinha aprendido a sentar para tomar um café com os sentimentos, com o medo especificamente. Eu achei muito poético, porque era justamente isso, né? Você parar e olhar para ele e falar, peraí, por que eu estou sentindo tanto medo nessa situação? Né? O que isso me traz? Qual é a representação que tem por trás desse medo? Né? Olhar mesmo, né? Porque a gente tem representações em cima de cada situação, né? O que esse medo está me trazendo? É medo de dirigir? Ok, mas o que tem por trás desse medo de dirigir? É dirigir na estrada? É dirigir do lado do meu marido, que, enfim, que fica me dizendo que eu preciso fazer tal e tal coisa? É medo por conta de alguma situação que aconteceu anteriormente, né? É medo de estar à frente, ter que tomar decisões. O que está por trás desse medo de dirigir, né? Não é simplesmente um medo de dirigir, né? Enfim, uhum. entender mesmo o que tem em cada um dos medos, né? Se tem medo de barata, né? Tá, mas a barata não vai te matar, né? Se você parar para pensar, ok, ela pode ser asquerosa, nojenta, né?
Mas o que que tem por trás dessa fobia? E nesse caso seria uma fobia, né? A pessoa que olha para a barata e se paralisa, fica realmente sem condições de agir, fica paralisada, né? Mas o que que essa barata Uhum. representa para a pessoa, né? Porque nunca se Uhum. ouviu uma barata matou um ser humano, né? Então por isso a gente deveria ter esse medo, que é o medo que vem traz lá da ancestralidade, né? O importante é saber diferenciar esse medo real, biológico, né, que nos ameaça, que ameaça a nossa vida, do medo que não ameaça a nossa vida, né? Uma coisa é eu Uhum. ter medo de um cão feroz ou de um ladrão, né, que é bem a nossa realidade, e outra coisa é eu ter medo de um chefe, por exemplo, né, É. ou de uma prova, né, que eu vou Uhum. fazer uma prova. Uhum. Então, isso que tu falou de acolher o medo, de pensar sobre ele, né? Até tem aquela psicóloga é ótimo, né? Psicóloga, psicóloga, a Susan David, que fez aquela técnica da agilidade emocional, né? Onde ela fala passo a passo como que a gente faz para poder tirar esses pensamentos ruins, né? Porque nada mais é a ansiedade do que um pensamento. Não estou querendo minimizar a ansiedade, não é isso. Mas assim, a gente sabe que o que a gente pensa, né, reflete no nosso corpo, reflete na Exato, nossa vida. Então, ela sem tem aquela dúvida. técnica que ela chamou de NASA, né? NASA, e cada uma dessas letras quer dizer alguma coisa. O N é o nomear, nomear esse sentimento, entender, né? Que medo é esse, da onde ele vem. Uhum. O A é aceitar, não é simplesmente dizer não, né? É uma barata, porque realmente representa para aquilo representa para a pessoa, né? Então Exato, aceitar é a tem uma realidade dela, representação. seja o que for, seja o que for, né? O medo sair da situação, né? Olhar essa situação de fora, que é a melhor forma que tem, e muitas vezes até anotar essas sensações, porque só saindo de fora que a gente consegue ter esse tipo de reconhecimento e de aceitação, né? E agir conforme os seus valores. Né? Então, essa é uma técnica que ela passa e que também reforça, né, a mentoria do Permita-se Falar, junto com essa que eu comentei do círculo da confiança. Né? Então, Uhum. A vale a Silvana pena, né? entrou. Vale a pena a gente entender. A Silvana, tudo bem, Tudo Sil? bem, Seja querida? bem-vinda. A Seja Jane também bem-vinda. entrou. É, Rejane também, tô vendo o nomezinho aqui, né? Você falou aí das representações, né? Tudo que a mente faz, o corpo sente, né? Eles agem em permanente congruência, né? Então, quando você diz assim, existe uma representação aí por trás da barata, enfim, por trás do medo de dirigir, a gente falou aqui, tem uma representatividade, tem um significado ali por trás, né? E a gente age, olha lá, tá dizendo um oizinho pra gente. A gente age de maneira congruente. Então, por exemplo, quando você está. Um exemplo básico disso. Quando você está triste, né? Quando a gente está triste, você sente aquela. Você está sentindo a tristeza, por exemplo. O seu corpo, ele reage a esse sentimento como? Falando mais Uhum, baixo, né? Você fica com os ombros caídos. O seu corpo, ele se manifesta de acordo com uhum, essa sensação. Né? Quando você está feliz, você uhum, fala mais alto, você gesticula. Então é uma incongruência sempre do outro, né? E aí a gente disse que uhum, no momento de medo, né, a nossa respiração ela fica ofegante, todos aqueles mecanismos, né, as reações químicas acontecendo no nosso corpo, porque é uma emoção que é uma química acontecendo, né? Uma maneira de conseguir trabalhar esse medo, né? Quando você sente que você percebe, eu estou com medo nessa situação. Existe a técnica da respiração, né? Você trabalhar a sua respiração de diafragmático. maneira consciente, que é a respiração diafragmática. Né? O que é a respiração Uhum, diafragmática? É a respiração do bebê, sabe, Lu? Então, assim, quando o bebê nasce, você vê o bebê pequenininho, a barriguinha dele abaixa e sobe e abaixa. Sabe aquela respiração que é a barriguinha, ele fica o tempo todo? É a respiração diafragmática, né? Então, é uhum, você colocar a mão na sua barriga e você sentir o balão enchendo e esvaziando. uhum, A gente, quando vai crescendo, a gente vai desaprendendo essa respiração e muitas vezes pratica a respiração torácica, né? Que é essa respiração de mexendo o ombro, mexendo o peito, né? E essa é a respiração do uhum, estresse, né? Quando a gente está nervoso, a gente vê que é essa respiração aqui. Então, quando você está com medo, numa situação, você está sentindo que você está acelerado, você já percebeu, seu corpo está te dizendo isso. Como tudo que a mente faz, o corpo sente, a gente também consegue fazer com que o corpo faça o movimento contrário para conseguir acalmar a mente.
né? Então, uma maneira de Uhum. fazer isso é através da respiração diafragmática. Então, existem aí técnicas que a gente também trabalha, né, na Permita-se, e você pode procurar aí, existem várias meditações, né, que você pode trabalhar a respiração diafragmática, mas você faz isso e você consegue ir se acalmando, né? Onde você consegue trazer mais oxigênio, você consegue realmente parar e diminuir essa intensidade do medo. Então, trazer para o corpo, né? Esse medo. Então, trabalhar a respiração, Uhum. mindfulness é um outro tipo, né? Estar no presente, Uhum. porque a gente está falando aqui de várias coisas, né, Lu? De acolher o medo, de entender o que está por trás do medo. E tudo isso só é possível se a gente estiver presente. Se eu estiver no automático, eu não consigo fazer nada disso, né? Se eu estou no automático, eu não consigo, muito menos identificar o medo, quem dizer sentar para tomar, como eu brinquei, tomar um café com ele, né? Entender e falar o que está por trás disso, o que está pegando de fato, por que está doendo tanto, né? Então, estar Uhum. presente é algo, é o que tem se falado muito hoje, porque a gente, com toda essa tecnologia, que nos trouxe tantas vantagens, nos trouxe também a questão da gente se Uhum. afastar, né? Porque a todo momento a gente está com um celular na mão, com um contato com alguma informação, a gente está sempre exposto a uma série de coisas que nos faz a gente se distrair da gente mesmo, né? Então, É. lembrar que é importante olhar para dentro, ter um momento seu com você mesmo. A gente fala do autocuidado, tanto na Permita-se, né? Porque é uma busca, Uhum. é um retorno para dentro de si, né? De É. buscar o autoconhecimento de fato, fazer a diferença, né? E esse ponto que tu tocou, Dani, da respiração, né, é bem importante, porque, assim, quando a gente faz essa respiração diafragmática, a gente equilibra, né, o nosso sistema nervoso simpático e o parasimpático, porque essa respiração ofegante, conforme eu comentei no início, ela se dá porque a gente tem aquela descarga de adrenalina e noradrenalina, e aí, né, a respiração fica ofegante, o coração bate e tal. E quando a gente faz essa respiração diafragmática que enche o pulmão e vai o ar para a parte de baixo também do pulmão, né? Porque o pulmão, se a gente respira errado, né, a torácica, a respiração fica mais em cima. Se a gente faz essa profunda, vai até a base do Lá pulmão, embaixo. né? Então, e aciona então o sistema nervoso parasimpático e daí faz o equilíbrio, né? Então, por exemplo, Exato. assim, se você vai fazer uma palestra, vai falar em público e dá essa descompensação, né? O teu sistema nervoso simpático está muito nada simpático, vamos dizer assim, né? Faz essa respiração que é tira e queda. Só que o que é importante também, isso que tu trouxe, né? Não deixar para fazer só no dia ali sentada no banco esperando o cara te chamar lá na frente, né? Dois Faz todos minutinhos os antes, né, dias. Lô? 2 minutinhos antes de Faz todos chamar, os fazer. dias um pouquinho, né? A respiração consciente. Ó, a Lilian Uhum. entrou, seja bem-vinda, Lilian. Porque Oi, essa Lilian. respiração consciente, né, fazendo um pouquinho por dia, é como se fosse um remédio, Dani. É como se fosse doses homeopáticas. O que eu percebo assim nas minhas mentorias, né? Tem pessoas que querem a solução para amanhã. Ah, eu tenho uma situação X e eu quero resolver. Ok, a gente vai, vamos fazer de tudo para mitigar isso. Mas nada como, né, a gente fazer todos os dias de forma habitual, né, atividade física, uma respiração, não precisa nem fazer meditação, porque tem gente que diz que não consegue, que é difícil. Fazendo a respiração consciente já é um grande passo, né? Exato. Então, A bem gente aqui está importante. trazendo um conhecimento, né, a respeito da o que que é a respiração diafragmática, de que forma racional ela acontece no corpo, né? Você colocar isso em prática, né, de maneira repetida traz a habilidade. Então, se você Uhum, fizer hoje e fizer de novo daqui a 6 meses, como tudo na vida, é um processo, uhum. né? Então, e o Será que processo quem não é tá. linear, né? Uhum. Oi? Não, eu ia dizer, será que quem está nos assistindo gostaria de colocar quais são os seus medos? A Lilian que entrou agora, quem mais está ali? A Silvana apareceu ali que eu Sil, estava vendo, né? Quem mais? Não sei se a Jane está aí ainda. Fiquem à vontade, Quais viu, são os gente? medos Fiquem que à vocês vontade. têm? E tu, Dani, quais são teus medos, hein? Os meus? Quais são os teus medos? Aham. Eu tenho vários medos, né? O medo, é isso que eu comentei aqui. O medo da exposição é um medo que eu venho trabalhando há muito tempo. Embora eu, Tá no, funcionando. no mundo, Tá funcionando. no mundo corporativo, eu já
já trabalhasse com exposição de certa forma, era algo que eu já vinha trabalhando e era algo que era muito sofrido em muitas ocasiões, né? Dependendo do Uhum. ambiente, do cenário, né? Dependendo do conteúdo que eu trazia. Mesmo quando eu tinha domínio do conteúdo, era algo que eu Uhum. precisava despender muita energia Uhum. para levar, né? Então, de alguma forma, eu fingia que estava tudo bem, mas não estava, né? Porque eu É. tinha feito, assim, 500 Muitos ensaios. ensaios para conseguir pensar, e se eu esquecer disso? E se alguém perguntar isso? E se acontecer isso? E se eu gaguejar? E se Uhum. eram 200 e se, né? E Uhum. hoje, eu vim trabalhando isso, não é de agora, né? Há muito tempo, por isso que a gente está falando que é um processo, né? Hoje isso acontece Uhum. de maneira muito menos sofrida, né? De maneira mais tranquila do que era antes. Lógico que é o saudável, é o medo saudável que a gente tem agora, é o frio na barriga, é a Uhum. preocupação. Eu sou uma pessoa eu sou uma pessoa que gosta de se planejar, isso faz parte do meu perfil comportamental, então eu me planejo, eu ensaio sim, eu me preocupo, eu leio, eu vou buscar algo mais, mas assim, é de maneira prazerosa, não era como era antes, uma Uhum. maneira sofrida mesmo, sabe? Uhum. Então esse é um grande medo, né? E aí você falou, por que que tinha esse medo? Porque eu queria ser perfeccionista, porque, poxa, eu não posso errar, né? Hoje eu já digo Uhum. para mim, putz, se errar, errei, peço desculpa. Se eu não souber responder, eu vou dizer, olha, eu realmente vou Uhum. verificar, vou buscar, eu não saberia te dizer isso ao certo, então eu prefiro não me aprofundar nesse assunto porque não é minha área, ou então eu realmente não sei, né? Mas antes, isso Uhum. para mim era algo impensável de dizer, Uhum. né? Porque eu tinha que saber, né? Na minha E cabeça eu tudo tinha que bem. saber. Uhum. Não, eu ia dizer que tudo vem de uma dessensibilização, né? Esse trabalho de dessensibilizar esse medo é fundamental. É por isso que é Uhum, importante, assim, a gente racionalizar, né? Trazer para a nossa consciência que medo é esse, qual o tamanho desse medo, ele é real, ele é imaginário, né? Ameaça a minha vida, não ameaça a minha vida, né? Tudo isso trazer para a nossa consciência para poder dessensibilizar. Então, por exemplo, assim, eu estou preparando um material agora para apresentar para adolescentes, para falar sobre apresentar trabalho na frente, né? Na frente dos colegas, porque se tem um pavor que boa parte dos adolescentes, não só adolescentes, né? Se o adulto tem, imagina um adolescente, que eles tenham de apresentar o trabalho, né? Apresentar o trabalho lá na frente. Eu tenho uma adolescente, né? Então eu estou acompanhando bem essa situação. Aí eu comentei com ela o que ela achava, né, de eu trazer, levar isso para a escola e numa linguagem assim, para os adolescentes, e dessensibilizar, enfim. Ela achou o máximo. Então, eu estou uhum, preparando para justamente ajudar, porque eu já fui essa aluna, né? Eu até num mestrado que eu fiz, fui apresentar um trabalho e, meu Deus do céu, fiquei muito, muito nervosa, muito nervosa. Então, se a neurociência está aqui para nos ajudar, né? Se a gente tem os caminhos, tem técnicas, tem formas não medicamentosas e já comprovadas cientificamente, né, de mitigar esses sintomas, porque é isso, a gente não vai controlar, mas a gente vai mitigar esses sintomas, né? Não gerenciar, precisa né? Gerenciá-los. gerenciar, não ser tão desagradável, né? Aquilo ali, uma coisa que é para ser prazerosa, por que não, né? Então, Uhum. eu em É, breve aí vou estar dando esse passo. Estou bem, é, bem feliz, assim, que eu estou preparando esse material. Depois eu conto mais para vocês aqui. legal, para trazer aqui mais um produto, né? Existe uma técnica de programação neurolinguística, né? Para quem não conhece a programação neurolinguística, ela é uma programação mental, né? Uma reprogramação mental. É trabalhar justamente. Você tem. Todos nós temos metaprogramas no nosso cérebro. O que são eles, né? Tudo que a gente tem hoje na nossa mente, ele é uma representação que a gente captou do nosso sistema de acordo com os nossos cinco sentidos. Então, visual, auditivo, sinestésico, né? Olfativo, gustativo, enfim. Tudo isso a gente capta do ambiente e a gente traz como uma imagem para dentro da nossa mente, né? E aí a gente tem esses metaprogramas, segundo os quais a gente cria os sentimentos e responde por eles, né? E eles é que são responsáveis pela formação das crenças, né? Dos valores. Os valores também têm a ver com toda a vivência, né? Enfim, é uma série, não é tão simples assim, mas a gente tem esses metaprogramas, né? E
existe uma técnica da programação neurolinguística onde você trabalha esses sistemas representacionais. Então, por exemplo, um medo, né? Se a pessoa vai ali para fazer essa técnica, ela diz qual é o medo que ela tem, né? Então, através de também respiração, de olhos fechados, ela se permite, ela se entrega, e aí a pessoa vai conduzindo, explicando como é esse medo, né? Diga para mim, esse medo ele tem uma forma, fecha os olhos e enxerga esse medo. Então, para dizer qual é o cheiro que ele tem, qual é o som que esse medo tem, né? E aí, a partir daí, fazendo técnicas como que cor ele tem, então trazendo todos esses 5 sentidos, e aí você vai diminuindo essa imagem, você vai colocando essa imagem em preto e branco, você vai afastando essa imagem de você, você vai diminuindo o som dessa imagem, como se você faz uma representação mesmo daquele medo, né? E aí, nessas técnicas, você vai conseguindo trabalhar esse medo para que ele diminua de intensidade, para que ele não seja um medo que esteja realmente te impedindo de evoluir, né? Existem técnicas rápidas de curas de fobia, né? Dependendo das fobias, você consegue curar tranquilamente através da programação neurolinguística, né? Uma outra técnica também da PNL se chama ensaio mental, né? E é algo que muitos de nós aqui podemos fazer até de maneira sem saber que era esse nome. Mas imagina algo que você tem receio, que você tem medo que aconteça, né? A técnica consiste em fazer o quê? Em você se imaginar fazendo isso. Então, por exemplo, imagina que você vai dar uma palestra para 100 pessoas, né? E você tem muito receio, está com medo disso. Não é uma fobia, mas é um medo, porque, poxa, é um número grande de pessoas. E aí você vai fazer isso daqui a alguns meses. Você começa a se imaginar, lógico, você vai fazer toda a sua preparação e tudo, mas você fecha os olhos e todos os dias você se imagina fazendo isso, né? No começo você pode não conseguir nem imaginar, você fala, meu Deus, eu não vou conseguir fazer isso. No outro dia você se imagina, você faz uma visualização, você no futuro, né? Porque o nosso cérebro, né, a gente já falou isso tantas vezes aqui, né, Lu? Ele não diferencia algo real do que é imaginário. Então, toda vez você se imaginando, porque você vai ficando mais acostumada com aquilo, né? Se era muito desconfortável, talvez no segundo dia já não é tanto, no 10º dia já, poxa, é verdade, talvez seja interessante. E você vai fazendo isso até que o seu... Minha mãe. Oi, mãe! Minha mãe chegou. Oi, mãe. Seja bem-vinda. Até que você consiga... como se você estivesse brincando, né? Vamos usar esse termo assim, você se acostumando o seu cérebro a uma situação que ainda vai acontecer, né? Então, eu fiz isso, por exemplo, eu precisei extrair os dentes do siso, né, Lu? Você lembra, faz pouco tempo. E eu tinha, assim, eu adiei isso durante muito tempo. Eu adiei, e muito tempo, te digo, anos, né? Tanto que isso representou dentes... os dentes ficaram, né, todos tortos, assim, alguns. Então, esse foi a consequência. Até que eu falei, não, eu preciso encarar esse medo, né? E antes de ir na dentista, eu já comecei a pensar, não, mas o que eu vou ter de benefício? Não, mas não vai ser tão ruim assim. Mas conversar com algumas pessoas, eu consegui imaginar, vou chegar lá, vai ser rápido, ela trabalha muito bem, vai dar tudo certo. E eu imaginava, né? Não o procedimento, o sangue e tal, só imaginava, ela sabe o que ela tá fazendo, vai ser tranquila, vou fazer e pronto. E eu fui me imaginando, né? A fazer aquilo. Até que eu falei, bom, agora eu vou lá, vou fazer a consulta e vou marcar o dia. E saí de lá com a consulta marcada e no dia eu fui. Eu já não tava com tanto medo. Lógico, eu tinha receio do procedimento. Eu nunca tinha feito um procedimento desse, né? Demorou 47 anos, graças a Deus, para ter que fazer um procedimento invasivo na boca. Mas, enfim, eu tinha muito medo. E aí foi uma técnica que eu usei. Então, são alternativas que a gente usa para como eu conseguir lidar, né, com aquele medo que realmente está te impedindo. E me prejudicou durante muito tempo, né? Agora eu posso usar aparelho, mas já foi. O estrago aconteceu, né? Não, eu ia dizer que essa questão, aquela questão dos estoicos, né? Eu lembro que já há mais de 2000 anos atrás, eles já falavam sobre isso, a questão de como não é o fato que acontece, mas é como a gente interpreta, né? Então, assim, tá muito relacionado aos nossos pensamentos, né? Então, por exemplo, assim, ó, se a gente
E agora a neurociência já comprovou isso, né? Mas sempre é bom a gente trazer. Se a gente for pensar, por exemplo, pensa numa pessoa que tu ama muito, né? Que tu ama, né? Pensa de verdade, pensa numa pessoa. É um exemplo, assim, estranho, mas tu vai entender, né? Para as pessoas entenderem. Aí tu pensa nessa pessoa. Agora pensa que essa pessoa foi atropelada, né? Isso é bizarro, assim. Chega a dar uma coisa ruim na gente, não dá? Só de pensar assim. Então, é Exato. justamente isso. Então, se aconteceu, a pessoa foi atropelada, graças a Deus, não. Mas tu pensou nisso, só de pensar já te dá, já sente o teu corpo, né, um impacto, assim. Então, e esse impacto é justamente a liberação de hormônios, né? É a química Principalmente, assim, acontecendo, né, Lu? é a química e a química do mal, vamos dizer assim, né? Dependendo se é muito frequente, né? Que nem, por exemplo, essa questão do medo que eu comentei. Uma coisa é tu sentir um medo, né? Um medo e passou o medo. E outra coisa é constantemente eu estar com medo, estar ansiosa, estar estressando a minha glândula suprarrenal, né? Chega num ponto que o teu cortisol ele tá tão alto que tu começa a ter doenças inflamatórias, tu pode ter acometimento cardíaco, Os né? efeitos colaterais, né? Hipertensão, tantas coisas que podem acontecer e tudo por causa de quê, Dani? Um pensamento, por causa de pensamento, né? Claro que falar assim parece muito simplista, a gente sabe que não é tão simples assim, mas só trazer isso para nossa consciência, saber que sim, que a gente tem esse poder, né, de ressignificar, né? Não quero dizer assim, como a gente falou da outra vez, da positividade tóxica, né? De colocar para baixo do tapete. Não é isso. Não é empurrar um pensamento ruim com um pensamento bom, né? É aquela técnica que tu falou. É nomear, é entender, é acolher, né? Ressignificar, até mesmo ser grato àquele pensamento, né? Porque em algum momento ele te serviu para algo. Que isso é autoconhecimento, isso é transformador. Isso é a ciência falando para nós, né? Então, realmente é um passo importante a ser dado e a Permita-se está aqui para isso. Então, esse tipo de assunto, de abordagem, né, com todo esse cunho científico, nós trazemos para vocês, tanto nas mentorias, quanto no Os coaching atendimentos também, individuais, né? exatamente, E né? aqui nas lives, né? E aqui nas lives, porque o nosso propósito é justamente esse, né? É ajudar as pessoas. Por Contribuir, isso que a gente está dando trocar. aqui a nossa cara ao sol, né? Não é cara a tapa. Exatamente. É uma, é Ao a Glenn sol. esquerda que fala. Cara ao sol, né? A gente está aqui dando a nossa cara ao sol justamente para poder ajudar as pessoas nesse sentido, né? Para nós isso já é um Trocar, grande... compartilhar, né? E Lu, você Exatamente. trouxe aí essa questão da, né, de estar exposto ao medo há muito tempo, e acho que é legal a gente trazer um pouquinho a questão do medo e da ansiedade, né? Que a gente não falou, a gente usou o termo aqui, mas a gente não falou um pouquinho de maneira um pouco mais. Vamos pincelar um pouquinho essa questão da ansiedade, né? Porque o medo e a Uhum, ansiedade, elas são duas faces da mesma moeda, né? A ansiedade é um uhum, medo, né? Mas se você for uhum, buscar na literatura, ou for buscar aí hoje nos conteúdos todos que a gente tem científicos, né, dos médicos e psiquiatras, o medo, ele é algo palpável, né? E geralmente é algo agudo. uhum, Então imagina, bati o carro. Imediatamente você ouviu o barulho do carro, o estrondo, você já fica com o coração acelerado, suas pernas já tremem, mãos suando, você já sai ali com o coração na uhum, boca, você já começa a falar alto, enfim, já estão todos aquilo disparado, é um medo de, ai meu Deus, machuquei alguém, o que aconteceu, o que aconteceu com a pessoa da frente, o que aconteceu com quem estava do meu lado, né? Enfim, uma série de uhum, coisas que desencadeiam. E isso é uma reação automática do nosso corpo, né? As reações químicas todas acontecendo. Então é um medo mais uhum, palpável, né? O que é a ansiedade? A ansiedade ele é um medo mais subjetivo. Então, por uhum, exemplo, medo de não ser bem sucedido. Então é uma coisa que, a uhum. pessoa, que acompanha a pessoa. Ah, eu tenho medo de não ser bem sucedido se eu fizer essa reunião e não for bem sucedido. Se eu Medo de uma não. prova, né? Se eu for uma prova e não for bem sucedido. E se eu me apresentar numa live e não for bem sucedida. Então Uhum. é um medo que E acompanha, e que se, né? geralmente é um medo crônico, né? E esse medo Uhum. vai justamente acarretando isso que você falou, que é o tempo todo liberando, né? A suprarrenal liberando Uhum. adrenalina, o cortisol alto, e isso impacta em Uhum. tudo, né? No círculo Uhum. circadiano, impacta em várias coisas, por isso Uhum. que o corpo sente, né? Porque É. você está desequilibrando as reações químicas que acontecem naturalmente de maneira tão
linda que acontece num corpo saudável, e você passa a ter um sistema que fica prejudicado e pode levar a transtornos mesmo, a problemas de saúde física, né? Quando você diz que o problema é psicossomático, então e também transtornos, né? O transtorno de ansiedade, as fobias, que aí precisam ser tratados de maneira medicamentosa, com psicoterapia, às vezes com remédios dados pelos psiquiatras, né? Então, a ansiedade é esse medo crônico, né? Aquele medo de algo muito subjetivo, é medo do futuro, medo do futuro, medo de não ser bem-sucedido, medo do chefe, é um medo que não tem muito, é subjetivo mesmo, né? E a gente mede essa consequência, né, de tanto que eu tô desgastando a minha glândula suprarrenal e estressando mesmo, né, através do estresse, que o estresse a gente mede, que é justamente o nível de cortisol que está no sangue, né, todos esses hormônios que em desequilíbrio nos fazem tão mal, né, então assim, chega num ponto que realmente, né, até que ponto vale eu viver nesse círculo, né, vicioso de ansiedade. De novo, a gente não está querendo colocar isso de uma forma simplista, não é isso, mas a gente quer trazer, a gente está falando sobre ansiedade não medicamentosa, ansiedade que se trata com uma respiração, e eu juro para vocês, né, respiração, né, e eu sou a prova viva disso, né, eu acho que é importante trazer isso, porque, por exemplo, eu falei, né, Dani, eu realmente ficava muito tensa, muito nervosa para fazer uma apresentação, mas fazia, entregava, ninguém percebia, né? Era linda, aplaudida, maravilhosa, era tudo muito lindo. Tava por Mas debaixo assim, do agora tapete, né, Lu? era quanto cortisol eu derramei, né? Quanto cortisol eu derramei. E agora, assim, por exemplo, né? Tá, eu sou católica, né? Eu sou católica, então eu leio o evangelho, né? Às vezes na missa eu leio o evangelho. Então, assim, eu ficava muito nervosa para ler lá na frente, porque medo da exposição, medo do julgamento, né? Enfim, medo da rejeição, né? Que a gente falou tanto da rejeição, essa palavra que eu queria. Só que agora, praticando essa respiração, no momento que eu vou fazer leitura, assim, é incrível o equilíbrio do meu sistema nervoso simpático e parasimpático, sabe? Então, assim, realmente eu super recomendo, eu falo isso para minha filha, é prática, né? Ô, Isso Lu, você falou realmente aí nos faz bem. da religião, né? Eu acho que a gente está vendo que está quase acabando, então eu acho que a gente não pode encerrar essa live falando sobre medo sem trazer uma questão que é assim, quando a gente tem que transcender alguns medos que a gente parece muito simples trazendo racionalmente, né? A gente falou aqui, não é nada simples, né? É evolução enquanto ser humano, mas a gente trazer a questão da espiritualidade, né? Cada um de nós aqui não há religião, porque cada um tem sua crença, cada um acredita em algo. Pode não ser, pode ser Deus, Oxalá, Buda, enfim, pode ser uma energia, seja lá o nome que se dá, né? Mas a importância da fé. Existem alguns medos, né? Principalmente, por exemplo, em caso de doenças, em doenças graves, né? Pessoas que são acometidas de situações assim, a importância da fé. Quando você tem um medo da morte, o medo do que pode acontecer, o medo de perder alguém querido, né? E aí de você colocar suas energias ali, a importância. O que é a fé, quando diz que a fé move montanhas, né? O que faz as pessoas buscarem, sabendo de uma doença grave, elas têm que fazer um tratamento difícil, a gente pode trazer aqui o caso do câncer, a quimioterapia, a radioterapia, como as pessoas colocam a fé acima de tudo, né? Então, e como que isso move, faz com que elas consigam transpor qualquer medo, né? Você conversa com algumas pessoas e vê a diferença de como que ela está conseguindo reagir, né? Que medo, que desespero, que angústia, como que ela está fazendo, né? Está sorrindo, está seguindo em frente. A importância da fé quando a gente fala de medo também, né? Então tem E assim, circunstâncias se a que a gente sua for fé... pensar, se a gente for olhar para trás, né, Dani, na verdade, a transcendência, né, assim, olhando aí os nossos ancestrais, desde que o homem deixou de ser nômade, começou a exercer essa transcendência, porque até então, quando nós éramos nômades, as pessoas morriam e ficavam pelo caminho, né? Ele mexia lá, morreu, vida para frente, né? Vida que segue. E quando nós passamos a não ser mais nômades, então,
começamos a enterrar as pessoas, a fazer aquele ritual, né? Há quantos 1000 anos atrás, né? Então, para quê, né? Para que se enterrava? Porque se imaginava, para algum lugar vai, né? Vamos guardar aqui esse corpo, vamos, né? Então, assim, e quando a gente fala em transcendência, né? Agora tem a inteligência existencial também, porque há pouco tempo atrás, aí vamos dizer uns 30 anos atrás, ou a pessoa era inteligente ou não era, né? Fazia aquele teste de QI, ou ela tinha um QI X ou não tinha inteligência. Mas o Gardner veio para derrubar tudo isso, né? Ele trouxe as 8 inteligências, né? E agora tem também essa nona, que é a existencial. Então, é inteligência musical, intrapessoal, interpessoal, linguística, enfim, uma infinidade de inteligências. O que ele quis dizer com isso? Que se tu não é boa em matemática, em lógica matemática, mas se tu é boa em música, não quer dizer que tu não seja inteligente, né? Olha os Exato. artistas que a gente Cada tem, um com olha os seus compositores. talentos, né? E a inteligência existencial também, que são pessoas que têm mais afinidade, mais. Acho que afinidade mesmo é a palavra, com o transcendente. Sendo que a gente não está falando de religião, como o Bento colocou, né? Não é religião. É entender o nosso lugar, né, no cosmos, é entender o nosso tamanho nesse universo e entender que tem algo mais, não sou só eu, não pode ser só eu, né? Então, a transcendência, ela pode ser, e que está acontecendo muito esse movimento, horizontal, não só vertical, né? Horizontal é eu com o outro, né? Eu sendo altruísta, é eu ajudando o outro. Então, tem pessoas que dizem assim, eu não tenho religião, não acredito em Deus, tudo é bobagem, Sou né? ateu, isso não existe. Mas são pessoas que são extremamente altruístas, que ajudam as pessoas. Então, existe uma espiritualidade ali. Se não existisse, para que ia estender a Qual que é o mão, ajudar? objetivo, né? Qual é o objetivo de ajudar o outro, de estar todos nós aqui fazemos parte de um todo, né? Existe um contexto, é o que você falou. Senão não faz sentido, né? Porque Então, é um amor que sai de dentro de mim, que transcende os meus poros, né? Então, é isso que a gente está querendo dizer e realmente é bem importante tu trazer esse ponto, porque o medo, né, dependendo da situação, principalmente quando se fala de saúde, né, quando a pessoa já tem um diagnóstico, alguma coisa assim, a fé é muito importante. Essa força interior, esse acreditar é muito importante, comprovadamente, né? Porque é um pensamento positivo. E esse pensamento positivo, ele transforma, né? Ele faz com que a gente segregue ocitocina, dopamina, né? Então, vários estudos, assim, pessoas que têm fé, que têm uma espiritualidade, elas têm um sucesso maior em tratamentos, né, de doenças do que pessoas que não têm. Comprovadamente. Comprovadamente, cientificamente comprovado. Isso é muito lindo, né? Isso é muito emocionante. Bom, acho que a gente está encerrando, né, Lu? Falta pouquinho agora, porque eu estou olhando aqui, faltam alguns minutinhos só. Eu espero que quem vai assistir aí, quem está com a gente agora e quem vai assistir no gravado, que a gente tenha contribuído, que tenha caído alguma... A gente fala cair ficha, né? Isso já conta na cidade, né, Lu? Porque quem é mais novo nem sabe o que isso significa, mas que tenha trazido algum insight, né? Que a gente tenha trazido algum insight, alguma provocação, né? Eu já fico muito satisfeita, já entendo que eu estou com um dever cumprido se a gente conseguiu tocar uma pessoa, né? Com alguma coisa com algum conteúdo que a gente trouxe. E eu queria encerrar a live com uma citação que eu achei bem interessante, que vem muito ao encontro do que a gente trouxe aqui, do Christian Dunker, que é um psicanalista, né? E ele diz que, ele coloca assim, acho que dizem que a coragem é a ausência do medo, mas não é. A coragem é a travessia do medo, né? Eu acho que tem muito a ver com isso que a gente falou. Então, acolher o medo, entender o que está por trás do medo, para depois poder ultrapassar aqueles medos e conviver de maneira mais harmônica, né? Então, eu encerro com essa citação e muito grata e feliz e obrigada pela parceria de sempre, Lu. Obrigada pela nossa troca. Eu fico muito feliz com esse nosso momento quinzenal. Estamos aqui para apoiar em que vocês que precisarem, os nossos produtos estão aí à disposição. Se você nos segue, troca com a gente, manda inbox para a gente, compartilha com outras pessoas se você acha que essa live foi interessante. E estamos aqui com vocês, tá? Estamos aqui por vocês. Eu também quero agradecer, né? Adorei o bate-papo, Dani. Achei que o fechamento foi
fantástico, né? Falar um pouco da transcendência, da fé. A gente sempre se emociona com isso, porque nós somos humanos, né? O ser humano é assim. O amor, quando ele vem, ele realmente transcende, né? Então, obrigada pela parceria. Beijo para todo Beijo. mundo, para quem nos assistiu ao vivo, para quem está nos assistindo no Vai assistir gravado. depois. Um beijo. E até a próxima live, Até a daqui a próxima. 15 dias. Beijo. Tchau, tchau. Mandem Tchau. aí dicas de temas para a gente falar, tá bom? Isso. Ótimo. Tchau, tchau. Beleza? Tchau. Tchau. Tchau, Lu. Tchau, beijo. Beijo.